Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Meu nome é Mário Godoy. Eu sou professor da Univasf, coordenador desse projeto de extensão que a gente conseguiu aprovar, que acredito que caiu muito bem nesse momento de trancamento, tranca sala de aula, que são palestras online, e acho que vai ajudar bastante a quem tem interesse em tecnologia a conhecer um pouco mais sobre essa tecnologia de ponta, que a gente pode desenvolver com equipamentos relativamente baratos, como o Arduino, por exemplo. Então, eu quero agradecer também à equipe, é um projeto de extensão, então a gente tem 3 alunos que estão dando bastante apoio para que ela aconteça, que é o Davi, o Matheus e o Alan, que estão online aí também, e claro, sem dúvida, o professor Leonardo Campelo, Leonardo Campelo, que é do Instituto Federal do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, o IF Sertão, que se disponibilizou prontamente a ajudar a gente a passar um pouco de conteúdo. Quer dizer, ele vai ser o grande responsável por passar o conteúdo dessa palestra para vocês, tá bom? Então, antes de eu dar a palavra para o professor Leonardo, eu quero só dar alguns recados, se vocês tiverem, o professor Leonardo já se disponibilizou a tirar dúvidas em tempo real, então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar no chat e eu interajo com ele, ou se vocês tiverem microfone, quiserem habilitar o microfone e fazer pergunta, também não vejo problema não, ok? Então, seja de um jeito ou de outro, fiquem à vontade para interagir com o Leonardo, fazer pergunta durante a palestra ou no final dela. Beleza? Então, o que mais que eu tenho para falar aqui? Sim. No final da palestra, do meio para o final da palestra, eu vou disponibilizar um link no chat e vocês podem fazer a avaliação do projeto, do projeto como um todo, o que vocês estão achando, se gostaram da palestra, se não gostaram, se tem sugestão de melhoria de tema, essas coisas assim. Beleza? E ali vai ser tipo a ata de presença. Quem quiser uma declaração de participação, vai ser aquela ata que vai ter o e-mail de vocês que eu vou pegar para fazer a declaração. Tá bom? Então, eu quero agradecer mais uma vez ao professor Leonardo Campelo pelo tempo, pela disponibilidade. E agora eu vou desativar minha câmera e deixar o Leonardo conduzir o show. Tá bom? Obrigado, Leonardo. Até mais. Obrigado, professor Mário. Boa tarde, pessoal. Gostaria de, primeiramente, agradecer a presença de todos vocês, Agradecer ao professor Mário Godoy, pelo convite de participar do projeto. Tá? Dizer que é uma honra estar participando aqui desse momento, de estar podendo promover um pouco de inclusão digital nesse momento complicado que a gente está vivendo, Então, espero que vocês aproveitem. Como o professor Mário já falou, aqui é uma palestra descontraída, tá? Não precisa ser monótono, de ficar só eu falando, então vocês podem estar interagindo a qualquer momento, tá certo? Seja abrindo o microfone ou pelo chat, tá? Então, fiquem à vontade, se não quiser tirar dúvida no meio da palestra, no final, a gente também abre um espaço para a gente conversar e espero que vocês aproveitem, tá bom? Bom, eu sou o professor Leonardo Campelo, tá certo? Eu sou professor de informática do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, tá? O IF Sertão PE, e estou trabalhando atualmente no Campus Salgueiro, tá certo? Eu sou formado em Engenharia da Computação pela Univasf, assim como alguns alunos estão aí trilhando o mesmo caminho, Sou mestre em Ciências também pela Univasf, tá certo? Possuo experiência aí com desenvolvimento de software, Software desktop, software web também, tá certo? E trabalhando aí com linguagens como C, ou Java para desenvolvimento desktop e desenvolvimento web, a gente trabalha com HTML, CSS, JavaScript, PHP e etc. Tá bom? O tema da nossa palestra hoje, como vocês devem estar vendo aí na apresentação, só me confirma se está tudo ok a apresentação aí no chat.
Estão vendo aí, tá tudo certinho? Pronto, beleza. Bom, então o tema aí da palestra hoje é Introdução à Programação em Linguagem C, voltada para Arduino, tá certo? Então aqui a gente tem 2 pontos, né, principais para a gente estar se atentando, né, que é a linguagem C, certo? Deixa eu grifar aqui, linguagem C e o Arduino, tá certo? Então a gente vai meio que dividir essa conversa aqui em 2 partes, né? Eu vou iniciar falando aqui da linguagem C e depois a gente começa a falar do Arduino, vendo em como a linguagem C contribui para a programação desse dispositivo, tá certo? É lógico que é uma palestra introdutória, né? A gente não vai conseguir ver tudo da linguagem C, até porque é uma linguagem bem ampla, né? Apesar de ser fácil de aprender, mas é uma linguagem ampla, requer muito tempo para ver todos os detalhes. Aqui a gente vai dar só uma explanada geral, tá certo? Mas espero aí que vocês consigam compreender o que é que a base, né? E como é que a gente começa os trabalhos no desenvolvimento aí do Arduino, tá bom? Bom, o Arduino, gente, é a segunda parte que a gente vai estar trabalhando aqui nessa palestra. Ele é um dispositivo relativamente barato, tá certo? E de fácil acesso, assim, a gente consegue desenvolver muitos projetos, né, através de uma interface muito amigável, tá? E consegue programar o Arduino, que é essa plaquinha aqui azul, que está no canto direito. A gente consegue programar esse cara para desempenhar, né, certas funções, né, à medida que a gente vá programando, tá bom? No final, a gente vai ver alguns exemplos de forma virtual mesmo, aqui de forma simulada, de como é que a gente pode estar trabalhando com esse dispositivo, tá? Antes de começar, só para eu ter uma noção aqui, me coloca no chat aí quem já tem alguma experiência com linguagem de programação e se já tem alguma experiência, qual que é a linguagem que já trabalhou, né, que já viu, se já está estudando, está começando a estudar, só para eu ter uma noção aqui de como é que a gente está nesse bate-papo, para que eu não fale coisas muito técnicas, né, muito avançadas e alguém fique sem saber o que é que eu estou falando. Então, se puderem colocar aí no chat quais linguagens vocês já trabalharam, O eu agradeço. Cícero, o Cícero falou que trabalha com C++, por enquanto só o Cícero. Vamos, pessoal, deixa de timidez. Né? Só colocar no chat aí, se trabalha, se não trabalhou também, Alan pode Vitor, colocar. Alan Vitor C++, C e viu um pouco de Python. Legal. Bom, o pessoal que da Univasso, né, eu tenho certeza que quem já Isso. passou aí pelos primeiro e segundo período já deve ter visto pelo menos a linguagem C, né? A Alicia estudou um pouco da linguagem C, o Davi C e Python, o Anderson é fera, Java, PHP, C, Python e Ruby. Eu estou Legal, falando que o Anderson é fera porque eu conheço o Anderson, a gente já registrou um software junto. legal, joia. Beleza, então temos bastante gente aí que já tem pelo menos uma noção, né, do que se trata aí a linguagem C. Bom, então nossa conversa aqui, como eu falei, foi dividida aí em 2 partes, tá? Nossa agenda aí da conversa está estruturada da seguinte forma: a gente vai iniciar falando sobre a linguagem C, né? Vamos ver aí características gerais da linguagem, como é que ela se comporta, né? A estrutura básica de um programa, como é que a gente inicia o desenvolvimento de um programa em C. Vamos ver tipos de dados que a linguagem trabalha, tá certo? Operadores aritméticos, lógicos e relacionais, tá? Estruturas condicionais e de repetição, e vamos ver também um pouco de funções, tá? Essa parte aqui de funções é muito importante porque o Arduino vai trabalhar muito dessa forma, tá certo? Então, eu botei esse tópico, apesar de já ser um tópico lá para frente, de quando a gente está estudando linguagem C, né? É um tópico mais avançado, mas
é interessante que a gente veja aqui de forma introdutória para entender como é que o Arduino vai estar trabalhando, tá certo? E aí depois a gente vê sobre o Arduino, a gente vai dar uma olhada aqui sobre as características gerais, tá? Sobre o ambiente de desenvolvimento, como é que a gente pode estar programando, né, para Arduino, tá certo? Desenvolvendo nosso código e submetendo esse código para o microcontrolador do Arduino, tá certo? Vamos ver também a estrutura do programa, né, com as funções aí de setup e loop, a gente vai entender melhor o que é que são essas funções mais para frente. E aí, por fim, eu vou mostrar para vocês a ferramenta que pode nos permitir desenvolver de forma simulada, tá, os projetos, né, o Tinkercad. Não sei se algum de vocês aí já conhece essa ferramenta, mas o Tinkercad, ele permite que a gente simule, né, adicione no projeto um Arduino, e aí a gente pode adicionar novos componentes, né, um botão, um display LCD, um LED, e etc. E a gente vai brincando com os projetos de forma simulada, né, sem que a gente tenha, de fato, o equipamento em mãos, tá bom? Bom, então, iniciando aqui sobre a linguagem C, é uma das linguagens mais estáveis, tá certo, do mercado, e talvez por isso seja um dos motivos da gente muitos iniciarem o mundo da programação, né, estudando a linguagem C, tá certo? É uma linguagem muito estável, aí foi criada no início dos anos 70, e é listada ainda, imagina, desde os anos 70, ela ainda é listada como as 10, né, nos top 10 das linguagens mais utilizadas no mercado hoje em dia, tá certo? Então, já tem bastante tempo, é uma linguagem madura, né, que o pessoal continua dando manutenção e aprimorando a linguagem, tá certo? É muito estudada porque é base para outras linguagens de programação, tá certo? Então, inúmeras linguagens de programação que a gente conhece hoje surgiram a partir de uma base que a linguagem C fornece para elas, tá certo? Então, é muito importante quando a gente conhece a linguagem C, porque torna-se fácil a gente conhecer as outras linguagens, né? Quando a gente vê aí estrutura de repetição, estrutura condicional, tudo isso que a gente vê na linguagem C é muito similar, é muito semelhante nas outras linguagens, tá bom? A linguagem C é uma linguagem compilada, tá certo? Ela utiliza por padrão aqui o compilador GCC, tá certo? Um compilador nada mais é do que um programa também que vai entender o código que a gente escreve, ele entende esse código e aí ele transforma esse código que a gente escreveu em linguagem de máquina para que o computador possa executar de fato aquelas instruções que a gente programou, né? A gente não vai programar em zeros e uns aqui, a gente vai programar com a linguagem de programação C, que é relativamente baixo nível, né, como está escrito aqui, é relativamente baixo nível, tá? Mas que a gente ainda consegue ler, consegue entender o que o código tá fazendo, tá bom? Então, aqui só um esqueminha para a gente entender melhor como é que funciona esse processo de compilação da linguagem C. Basicamente, a gente inicia construindo um programa fonte, tá certo? Aqui esse programa tem a extensão aqui .c ou .cpp, se for em C++, tá certo? Esse programa fonte, a gente pede para que o compilador execute ele, esse compilador vai entender esse programa fonte e vai transformar aqui em código objeto, tá? E ainda quando temos o código objeto do nosso programa, ele passa por uma etapa aqui intermediária, que é chamada de link editor, que vai unir todas as bibliotecas, né, códigos de terceiros, códigos externos, que a gente está fazendo uso no nosso programa, tá? Ele une tudo isso e depois transforma em um programa executável, tá certo? Então, no nosso programa-fonte, a gente pode também fazer uso de código de outras pessoas, tá? Código que já foram desenvolvidos e a gente simplesmente faz uso, né, para facilitar o nosso desenvolvimento, tá? Não precisa construir tudo do zero. A linguagem C é relativamente baixo nível porque ela, além de outras funcionalidades, ela também permite manipular a memória através de endereços,
tá? Então, quando a gente avança no estudo da linguagem C, a gente começa a ver ponteiros, alocação de memória, né, dinâmica, e é uma forma que a gente tem de trabalhar diretamente com a memória do nosso computador, do nosso dispositivo, utilizando uma linguagem próxima do que a gente consegue entender, tá certo? A gente consegue ler o código, mas também próxima do que o computador entende, tá? Então, ela está ali num baixo nível, alto nível, tá certo? Ela é estaticamente tipada, ou seja, ela requer que os tipos das variáveis seja definido previamente antes da gente utilizar, tá certo? A gente já vai ver melhor sobre os tipos de dados, né, o que é que são as variáveis, etc. Tá? A linguagem C a gente consegue programar em qualquer editor de texto, tá? Então, pode utilizar aí o bloco de notas do Windows, o bloco de notas do Linux, o Sublime, o VS Code, o Dev C++, enfim, qualquer editor de texto que vocês prefiram, vocês conseguem programar em C, tá? Porque é um programa que basicamente a gente escreve o nosso código, lógico, ele vai ter que ser salvo com a extensão .c, tá certo? Mas depois disso, basta que a gente consiga pegar esse arquivo e submeter ao compilador, tá? Então, é o compilador que vai fazer o processo aí de transformação desse nosso código programado para um programa executável, de fato, né, na nossa máquina. Tranquilo, gente? Deu para entender aqui um panorama geral da linguagem C? Com alguma dúvida aí? Não, né? Depois vocês avisam, tá? Vamos seguir aqui. Bom, então, como é que a gente começa a programar, construir um programa aí em C, tá certo? Trouxe aqui uma estrutura básica de um programa para a gente começar a trabalhar, né, entender os elementos aí elementares de um programa em C, tá certo? Esse programa aqui não está fazendo absolutamente nada, mas é a estrutura, né, básica para que a gente comece a construir o nosso programa, tá certo? Então, vou começar a falar aqui de todas as linhas para ver o que é que a gente está fazendo nesse programa, certo? Então, a primeira linha aqui, ó, a gente está utilizando um hashtag, né, um jogo da velha, com a palavra include, certo? Essa palavra aqui, include, com o hashtag, é uma diretiva que nos permite incluir arquivos externos para o nosso programa, tá certo? Como é que a gente inclui? A gente deve incluir um arquivo externo utilizando aqui esse símbolo de menor, né? Coloca o nome do nosso arquivo, nesse caso aqui está como nome, _ biblioteca, ponto .h é, no caso aqui, um tipo de extensão desse arquivo, certo? E aí a gente fecha aqui com um sinal de maior que, certo? Então, a gente está simplesmente incluindo um arquivo externo que não fomos nós que fizemos, ou talvez até tenha sido nós que tenhamos programado esse arquivo, certo? E a gente está querendo fazer uso dele aqui nesse programa que a gente está construindo agora, tá certo? Muitas vezes a gente precisa de uma biblioteca que, sei lá, trabalhe com o display LCD do Arduino. A gente não vai programar todas as funções que aquele display pode executar. Já existe uma biblioteca pronta que nos fornece N funções, né, simplesmente para a gente fazer uso delas. Então, para fazer isso, a gente precisa incluir esse arquivo para que o nosso programa entenda que a gente quer fazer uso dele, né, e aí sim disponibilizar aquelas funções programadas previamente, tá? Então, aqui na linha 2 não tem nada, né? É simplesmente um espaçamento. E aí, nessa linha aqui, eu já chamo a atenção para vocês que, assim como diversas outras linguagens, na linguagem C, espaçamento e indentação ou quebra de linha, isso não influencia em nada para o nosso compilador, tá? Então, quando ele interpreta o código, ele simplesmente ignora esses espaçamentos aqui, ó. Tá vendo que aqui tem um espaçamento, né, que a gente chama de indentação, que é simplesmente para a gente organizar o nosso código de uma forma visual melhor, né, que a gente consiga ler esse código melhor, tá? Mas para o compilador não vai fazer diferença,
tá certo? Para ele, tanto faz se tem um espaçamento aqui na linha 2 ou não. Não importa, tá bom? O que importa é que a sintaxe, né, esteja escrita corretamente, ou seja, a ordem correta aqui dos símbolos, tá bom? Então, na linha 3, o que a gente está fazendo aqui? Ele está simplesmente criando a função principal, né? Está dando o nome aqui de função main. Essa função é a função principal do programa C. Todo programa C vai ter que ter uma função main, tá certo? É a função que o compilador, quando a gente for executar o programa, ele vai entender que ele deve buscar primeiramente a função main, e a partir dela executar as outras instruções, seja de outras funções ou simplesmente o código que esteja aqui dentro dessa função main, certo? Mas é a primeira função que o programa vai buscar para executar, tá certo? Mais para frente a gente vai entender melhor sobre funções, então não vou me aprofundar tanto aqui de como é que a gente constrói a função, ou qualquer outra função, tá certo? Mas só para a gente entender que aqui a função main, ela é a função principal do nosso programa, tá bom? Os parênteses aqui indicam que a gente pode colocar parâmetros aqui dentro, mais para frente a gente vai conversar melhor sobre isso, né? E aqui a gente está abrindo chaves, tá? Quando a gente abre chaves, e aqui a gente está fechando essas chaves, ó, a gente está delimitando um trecho de código no nosso programa. Ou seja, é um bloco de código, né, que está pertencendo, nesse caso aqui, está pertencendo à função main, tá? A gente criou aqui a função e a gente delimitou o código dessa função pelas chaves, tá? Então, é um bloco de instrução aí que pertence a essa função main, tá bom? Dentro das chaves é que a gente vai colocar o código do nosso programa. Tá? Aí vai da necessidade de cada programador, né? O que o programa precisa fazer é o que a gente vai estar colocando aqui dentro, né? Nessa linha 4, né? Eu acho que não vai ser só uma linha, mas podem existir N linhas aí, 1 milhão de linhas de código, né? Tudo aqui dentro da função main para ser executado, tá bom? Essa linha aqui, 5, tem um return, né, a palavra reservada aqui, return 0, ponto e vírgula, ele está indicando que essa função main, ela retorna algo. Como assim, professor, ela retorna algo? Para a função main, talvez não tenha tanto sentido assim como a gente vai ver para as outras funções, mas ela está indicando para o programa que quando ela encerra a execução das instruções dela, ela está retornando algum valor, tá? Então, se alguém fizer uso dessa função main, ela vai esperar um retorno desse valor aqui, que nesse caso aqui está sendo 0, tá bom? Aí eu chamo a atenção nessa linha 5, pessoal, que a gente está encerrando aqui, ó, return 0, ponto e vírgula, tá? Linguagem C, toda instrução que a gente for colocar, né, quando a gente quiser encerrar essa instrução, a gente vai colocar um ponto e vírgula nessa instrução, certo? Então tem que ficar muito atento ao uso do ponto e vírgula, né? Pessoal aí que está começando a programar em C já deve ter passado aí por alguns problemas desse tipo. Eu também passei quando estava estudando C, né? Todo mundo passa, é inevitável, porque fazer o uso do ponto e vírgula, às vezes a gente esquece, né, no início, e quando a gente vai rodar o programa, ele dá um erro e a gente fica sem saber onde é que está acontecendo aquele erro, né? Mas, basicamente, é porque ele está pedindo para que a gente encerre aquela instrução, tá certo? Tranquilo até aqui? Aí tem um exemplo aqui, ó, bem básico, tá? Já fazendo uso dessa estrutura básica, eu coloquei aqui só um exemplo para a gente ver como é que a gente poderia utilizar essa estrutura básica, tá certo? Aí aqui na linha 1, eu simplesmente mudei aquele nome, ó, nome biblioteca, eu botei agora um nome stdio, stdio, como vocês quiserem chamar, tá? Basicamente, esse cara aqui, ó, esse arquivo, stdio.h, é um arquivo externo, tá? Que está disponível aí quando a gente instala o compilador, tá certo? O GCC na nossa máquina, ele fica disponível. É uma biblioteca que nos fornece funções de entrada de dados e saída de dados, tá certo? Então, quando a gente quer fazer a leitura de algum dado através do nosso teclado, a gente pode utilizar funções dessa biblioteca,
Ou se a gente quiser fazer uma saída de dados, né, nesse caso a saída vai ser provavelmente para a tela do computador, tá certo? Aí a gente pode também utilizar alguma função dessa biblioteca. Nesse caso foi o que eu fiz, tá? Se a gente observar aqui na linha 4, ó, a gente está fazendo uso aqui de uma função, de uma nova função agora chamada printf, tá? Essa é a função padrão da linguagem C que imprime algum dado na tela. Então, quando a gente rodar o programa, né, quando a gente executar o programa, essa função aí, printf, ela vai simplesmente imprimir o valor que está aqui entre aspas duplas, tá certo? Ela vai imprimir esse valor na tela. Nesse caso aqui, vai imprimir o texto olá, vírgula, espaço, mundo, exclamação. Então, quando a gente começa a programar, a gente tem sempre partir do Hello World, né, do Olá Mundo. Então, basicamente, um programa em C, a gente pode construir dessa forma aqui o nosso Olá Mundo, tá certo? E vejam que, quando eu executei essa instrução aqui, printf, Olá Mundo, né, tá aqui entre parênteses, tá certo? Porque é uma função e ela requer o parâmetro ali entre os parênteses. E quando eu finalizei a instrução, eu encerrei aqui com o ponto e vírgula, como a gente já tinha conversado, tá certo? Então, executei a minha instrução e encerrei com o ponto e vírgula. Joia? Bom, como é que são as variáveis e os tipos de dados aí da linguagem C, tá certo? Eu trouxe aqui alguns tipos, tá? Não são todos, né? Existem variações, tá certo? Mas só para a gente ter uma ideia de como a gente pode trabalhar, tá? De forma introdutória, esses aqui talvez sejam os mais utilizados, né? Os principais aí e que já resolvem muitos dos nossos problemas, basicamente utilizando eles, tá certo? Então, as nossas variáveis, para quem não se lembra aí do que é uma variável, são espaços reservados na memória do nosso computador mesmo, tá? Do nosso dispositivo, no caso do Arduino, vai ser a memória do microcontrolador que está embutido naquela plaquinha, tá? Então, são espaços reservados lá na memória para armazenamento de dados. Então, a gente simplesmente reserva um espacinho lá daquela memória que está disponível. A gente, às vezes, tem uma memória grande, né? Mas para armazenar uma variável, um dado numa variável, às vezes a gente só precisa de um pequeno espaço. Então, a gente reserva aquele espaço para que a gente consiga colocar algum dado ali e depois fazer uso desse dado mais para frente, né, do nosso programa, quando a gente necessitar, tá certo? Então, alguns tipos de dados aqui que a gente pode ver, ó, que a linguagem C possui, são tipos de dados primitivos, tá? Ou seja, a gente já pode fazer uso deles desde o princípio aí da programação em C, tá certo? Então, tem um tipo de dado char, certo? Esse tipo de dado representa que a gente pode armazenar nele um caractere, certo? Então, ele vai no intervalo aí de menos 128 a 127, tá? Ou de 0 a 255, dependendo do uso. E ele vai reservar um espaço na memória de 1 byte, certo? Ou seja, 8 bits aí para a gente armazenar um caractere. Tranquilo? Tem o tipo de dado int também, né? E aí vai representar aqui um tipo inteiro, ou seja, a gente consegue armazenar valores inteiros, né? Números mesmos inteiros, tá? Sem fração, né? Sem casas decimais, tá bom? E aí o intervalo que a gente consegue armazenar aí vai de menos 32.000 a 768 até 32.767. Então, a faixa de valores que a gente consegue armazenar numa variável desse tipo, tá certo? Por ele ter um intervalo maior, aqui a gente já vê que o número de bytes que ele ocupa na memória já é maior, tá certo? Então, são 2 bytes que ele vai ocupar na memória. Outro tipo de dado aí, float, né? Vai ser um real de precisão simples. Real é porque é um número que existe em casa decimal, certo? Então, é 1.5, né? 2.3. Então, o que tiver de fração, a gente tem que representar ou com float ou com double, tá certo? A única diferença aqui entre o float e o double é que o double ele tem uma precisão maior, né? Então a gente pode ter uma casa decimal
com uma precisão muito maior, tá certo? E a gente vê, inclusive, isso no número de bytes. O float vai reservar 4 bytes na memória, e o double tem um espaço maior, né, para poder reservar mais números lá das casas decimais. Ele vai ter aí 8 bytes na memória, tá bom? Outro tipo de dado também que talvez não seja tão trivial para quem está começando, mas é bastante utilizado também nas programações aí, né, no desenvolvimento dos nossos programas em C, é o tipo de dado void, certo? Escreve assim, ó, VOID. É um tipo que representa um vazio, não tem valor, tá certo? Então, quando a gente define, por exemplo, uma função que ela vai retornar o tipo de dado void, a gente não está esperando que ela retorne nada, ou seja, ou que a gente retorne vazio, tá certo? Então, ela não vai retornar nada. Às vezes a gente quer simplesmente definir uma função, um bloco de instrução, que ela vai executar algumas tarefas, mas que ela não precisa retornar nada para quem está fazendo uso daquela função, tá certo? Mas a gente pode fazer alguns exemplos mais para frente, tá? Mas lembre aqui dessas palavrinhas, porque tudo isso que a gente está vendo aqui, apesar de eu estar falando de linguagem C, eles também são utilizados no Arduino, tá certo? Igualmente aqui, tá? Essas nomenclaturas aqui são utilizadas, são ditas, né, palavras-chave, porque são palavras reservadas lá da linguagem mesmo, tá certo? Faz parte do vocabulário da linguagem C, tá bom? E vai fazer parte também do Arduino, tá? Então, só um exemplo aqui, ó, vendo um outro exemplo aqui, mas agora trabalhando com tipo de dado inteiro, a gente pode, dentro da nossa função main, utilizar aqui uma variável do tipo inteiro. Então, veja que primeiro, né, lembra que a gente falou que a gente precisa pré-definir o tipo de dado da variável, então eu estou dizendo aqui que é um tipo inteiro, tá? Estou dando um nome para a minha variável, nesse caso aqui eu dei um nome simplesmente com o caractere x, então a minha variável se chama x, certo? E eu estou atribuindo, com o símbolo aqui de igual, eu estou atribuindo o valor 10 para essa variável. Ou seja, eu estou dizendo que o número 10 agora vai ser armazenado naquele espaço de memória que a gente reservou, né, e a gente chamou aqui de x. Tá certo? Dá para entender aí essa ideia, né? Quando a gente declara uma variável, a gente reserva um espaço de memória, tá? E aqui eu estou simplesmente atribuindo o valor 10 naquele espaço de memória que eu reservei, tá bom? É legal de ver aqui que o símbolo de igual, a gente não está fazendo uma comparação, né? A gente não está vendo se x é igual a 10, mas sim a gente está fazendo uma atribuição, tá bom? Mais para frente aí a gente vai ver como é que a gente pode comparar se um valor é igual a outro, se uma variável é igual a outra, tá bom? Aí, novamente, ó, encerrando a instrução aqui, a gente tem o ponto e vírgula, tá? E aí, aqui embaixo, eu faço uso novamente da função printf, certo? Abro os parênteses dela aqui e coloco entre aspas duplas aqui, eu estou indicando para ela, com %d, estou indicando para ela que eu quero imprimir algum valor inteiro, certo? Essa é uma definição da linguagem C. Eu utilizo porcentagem D para imprimir algum valor inteiro. Ah, professor, que valor inteiro vai ser esse? Aí eu coloco aqui, ó, vírgula, e aí eu digo que valor inteiro é que eu quero imprimir. Então, esse X aqui, deixa eu ver se eu... Esse X aqui, ele vai representar o valor que eu quero imprimir quando eu coloco aqui o %D no meu printf. Tranquilo? E aí depois a gente encerra a função main com um return 0, tá? Outro exemplo aqui que a gente já está utilizando com o tipo de dado float, mas é basicamente a mesma ideia, só para vocês verem como é que funciona, né? E eu chamar a atenção aqui para alguns detalhes. A gente agora está definindo uma outra variável, tá? Com o tipo de dado float, né? Agora o nome dela é y. Estou atribuindo o valor 3,5, tá? Quando a gente quer trabalhar com números decimais, a gente não utiliza vírgula, né? Como é aqui no Brasil. Como é uma linguagem feita por
estrangeiros, né, a galera aí de fora, por padrão aí eles utilizam cada decimal com ponto, certo? Vírgula a gente vai utilizar para outras coisas, a exemplo aqui da separação dos parâmetros da função printf, tá? Mas quando a gente quer trabalhar com números decimais, é ponto, ok? E aí, ó, na printf, agora como é um valor flutuante, eu não estou utilizando mais %d, né? Porque %d representa a impressão de algum valor inteiro. Nesse caso aqui, o meu y é ponto flutuante, né? É um valor real, tá? Então, %f, para que a gente possa ver esse resultado aqui na tela. Iria dar erro se a gente colocasse %d e a variável y aqui? Não iria dar erro, mas também não iria imprimir, talvez, o que a gente desejasse, né? Porque quando a gente colocasse %d, ele simplesmente iria imprimir aqui o valor inteiro da minha variável, certo? E não o valor completo aqui com as casas decimais. Tranquilo? Bom, aí só dando uma passada geral aqui nos operadores aritméticos, tá? Operadores que a gente vai utilizar para fazer cálculos, né? Vai utilizar aí para fazer operações aritméticas, né? Dentro do nosso programa, tá bom? Então, basicamente são os símbolos que a gente tem disponível numa calculadora, né? Comum aí da vida real, tá certo? Mas tem alguns detalhes aqui que eu vou passar para vocês, tá certo? Então, o símbolo de adição é o mais mesmo, que tem aí no teclado de todo mundo, tem um símbolo de mais. Subtração é o hífen, né? O tracinho aí, subtração. Multiplicação é um asterisco, tá? Não é um X, tá certo? Então, quiser fazer multiplicação de algum valor, utiliza o asterisco, tá? Divisão é essa barra aqui, tá certo? Não é a barra invertida, né, para o outro lado. Não sei como é que tá, vocês estão me vendo aí, mas enfim, é a barra dessa forma, tá bom? E esse outro operador aqui é o operador resto da divisão, né, ou módulo também, como é chamado. Esse operador aqui, ele nos retorna o resto da divisão. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, 7 dividido por 2, né, a divisão inteira dá 3, mas tem um resto 1, tá bom? Então, esse resto da divisão aí vai nos retornar o resto 1, certo? E não o 3, que é o valor inteiro lá da divisão, tá certo? Detalhe aqui para o operador módulo é que ele só trabalha com tipos de dados inteiros, tá certo? Se fosse trabalhar com um tipo de dado flutuante para encontrar um resto de divisão, ele não ia parar nunca de fazer essa divisão, tá certo? Então, atentem-se a isso quando estiver utilizando o operador módulo para ter os tipos de dados das variáveis ou dos números mesmo inteiro, tá? Tipo de dado inteiro. Podemos fazer uso dos operadores de incremento e decremento, tá? São símbolos aí que são utilizados para acelerar o processo de adicionar ou remover uma unidade de um determinado número ou variável, tá bom? A gente pode utilizar mais, certo? Ele vai fazer a adição de uma unidade naquela variável, ou menos, ele vai subtrair uma unidade, certo? Se eu pudesse fazer aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo desenhar. Então, x mais, ponto e vírgula. Essa aqui é uma instrução, certo? Do meu programa que eu estou adicionando uma unidade na minha variável x. Então, se a minha variável x estava valendo 10, por exemplo, executando essa instrução aqui, ela passa a valer 11, né? Porque a gente está adicionando uma unidade, certo? Vamos lá. Então, só vendo aqui como é que a gente pode fazer uso de operadores aritméticos, ó. A minha função main ainda, tá certo? Estou incluindo aqui também a minha biblioteca stdio, normal, como a gente já fez antes, certo? Estou declarando aqui, né, ou seja, reservando espaços na memória, tá, para uma variável inteira, x, e já estou atribuindo um valor para ela, 3, ok?
E aí estou usando uma vírgula aqui para declarar uma outra variável, também inteira, certo? Veja que eu não precisei colocar aqui o tipo de dado do y, porque ele está aqui fazendo parte dessa mesma instrução, certo? Então, o y é um novo espaço na memória que está sendo reservado e eu estou atribuindo o valor 10 para essa variável, tá? Então, o x aqui está valendo 3 e o y está valendo 10, ok? E aí, na próxima linha aqui, ó, eu declarei uma outra variável, agora chamada soma, certo? E atribuí a ela o valor resultante da operação de soma das variáveis x e y, certo? Então, somando aí o valor de x, né, 3, o valor de y é 10. Então, 3 mais 10 dá 13. Então, essa soma aqui é o que eu vou atribuir à variável soma, certo? Então, a minha variável soma aqui vai ter valor 13, certo? E aí, quando eu chegar aqui na próxima instrução, ó, o printf, eu estou agora imprimindo um texto, né? Veja que a gente pode mesclar aí texto com a impressão dos valores das variáveis, tá bom? A minha soma, por ser inteira, eu estou utilizando aqui a porcentagem D, certo? Então, soma, 2 pontos, dá um espaço aqui para ficar visualmente mais agradável, e aí porcento D. E aí esse porcento D é representado por quem? Pela minha variável soma, certo? A minha variável soma aqui é que vai colocar o valor dessa variável, né, que vai ser impresso aqui no porcento D. Ok? Então, nesse caso aqui, vai imprimir soma, 2 pontos, 13, né, que é o resultado da operação de soma aqui das variáveis x e y. Tranquilo? Vamos seguindo. Temos operadores lógicos também, tá certo? Então, quando a gente quer fazer algumas operações lógicas, não sei se vocês já estudaram também um pouco de eletrônica digital aí, para ver aquelas portas lógicas, mas aqui na linguagem de programação C, a gente também tem operadores lógicos, tá? E eu trouxe alguns deles aqui para a gente ver o que é que significa, como é que a gente pode utilizar, certo? Operações lógicas vão sempre trazer um resultado final verdadeiro ou falso, certo? Ou seja, 0 ou 1, né? 0 para falso e 1 para verdadeiro, certo? A gente pode utilizar aqui os símbolos comercial, tá? São dois comerciais, e esse símbolo aqui representa o operador i, ou seja, o operador i, ele só vai dar resultado verdadeiro quando os meus dois operadores aqui, operandos, né? Por exemplo, x e y. Só um exemplo, tá? Se eu tiver operador x e operador y, ele só me dá um resultado verdadeiro se x for verdadeiro e se y for verdadeiro, tá bom? Aí eu lembro que na linguagem C, o que é um valor verdadeiro? Tá? O valor verdadeiro na linguagem C é qualquer número diferente de zero. Então, 1 é verdadeiro, 2 é verdadeiro, 3 é verdadeiro, menos 1 é verdadeiro, tá bom? Qualquer valor diferente de zero é verdadeiro. Só dá falso quando o valor é zero. Tranquilo? Aí no operador ou, operador lógico ou, são essas duas barras verticais. Não sei onde é que vocês, no teclado de vocês, onde é que estão. O meu fica logo abaixo aqui do backspace, tá? Uma barrinha vertical. São duas barrinhas que a gente tem que utilizar para representar o operador OU, tá bom? E aí, nesse caso aqui, basta que um dos operadores tenha o valor verdadeiro para que o resultado da expressão seja verdadeiro, certo? Um outro operador que a gente faz muito uso é o operador de negação, representado aqui pela exclamação. Essa exclamação, ela simplesmente inverte o valor da expressão lógica, né, que está sendo analisada, certo? Então, se a expressão lógica der verdadeiro e eu tiver uma exclamação no início da expressão, o verdadeiro torna-se falso, tá? Ele inverte aquele valor e o contrário também, tá? Se for falso, ele inverte para verdadeiro. Tranquilo?
Temos operadores relacionais também, aqui é mais trivial de entender, tá certo? Tem alguns exemplos aqui do lado para a gente ver. Então, operador para a gente fazer comparação, né? Agora sim, a gente está fazendo comparações de valores, de variáveis, tá? Então, o símbolo aqui maior que, né? A gente está comparando se x é maior do que y, maior ou igual, se a gente quiser comparar se x é maior ou igual ao valor de y, menor que, menor ou igual, certo? O igual a gente sempre representa na frente do símbolo, tá, gente? Então, se é maior e a gente quer botar um igual, a gente coloca o símbolo de igual aqui na frente. Se é menor, a gente coloca o símbolo de menor e depois o igual na frente. Ok? A gente não tem um símbolo único, né, que represente o menor ou igual. A gente coloca o sinal de menor e depois o igual. O símbolo de igualdade, ó. Lembra que a gente estava falando do operador de atribuição lá na frente e eu disse que aquilo ali não era uma comparação se x era igual a 10, certo? Aqui sim, aqui se eu quiser comparar, se é igual, aí sim, eu utilizo dois iguais, né? Dois símbolos iguais juntos, tá bom? Então, x é igual a y, e aí esse resultado aqui vai me retornar algum valor lógico, né? Sim ou não, né? Verdadeiro ou não. Diferente, a gente aqui está utilizando exclamação com um igual na frente, tá bom? Então, x é diferente de y, certo? E ele retorna o valor verdadeiro ou falso. Tranquilo? Exemplo básico aqui, ó. Estou utilizando aqui as mesmas variáveis lá de trás, tá? O x aqui recebendo 3, o y recebendo 10. E eu estou imprimindo aqui na tela se x é maior do que y. Aí eu imprimo o resultado, ó. Esse resultado aqui eu estou colocando como inteiro, tá? O que é que vai imprimir aqui de resultado para mim? Quais são os dois possíveis resultados? Nesse caso, eu estou comparando se x é maior do que y. Nesse caso aqui a gente vê, se x é maior do que y, falso, né? Então qual é o resultado aqui que a gente vai imprimir? 0, tá certo? Porque na linguagem C, 0 é falso e qualquer outro número é verdadeiro. Ok? Alguma dúvida até aqui? Se quiserem, pode falar aí, tá? Ops. Bom, aqui só vendo agora a parte de instruções condicionais, tá certo? São instruções que a gente precisa muito, né, no dia a dia, quando a gente está desenvolvendo nossos programas, tá certo? Testar se alguma coisa é verdadeira ou não, tá certo? Para executar determinado trecho de código. Então, a gente faz esses testes utilizando a instrução if, né, ou if, tá bom? E aí, utilizando essa palavrinha aqui, if, abre parênteses, e aí dentro a gente coloca uma condição. Por exemplo, if x é maior do que y, aí a gente vai imprimir o valor, x é maior, tá? Basicamente, a instrução if vai fazer o teste dessa condição, e se for verdadeira, ela vai executar. Aí, ó, veja, lembra que as chaves eu falei para vocês que delimitam o uso de um bloco de instrução, certo? Nesse caso aqui, ó, tudo que tiver dentro dessas chaves serão as instruções que vão ser executadas se essa condição for verdadeira, ok? Se a condição for falsa, ela não executa essas instruções que estão aqui dentro das chaves, joia? Então, se x for maior do que y, ela vai imprimir aqui o printf, x é maior. Caso contrário, não vai imprimir nada, nesse exemplo aqui, tá? A gente pode também fazer uso do if-else, ou seja, o if, ele testa a condição. Se for verdadeira, ele vai executar essas instruções aqui, que estão dentro das chaves dele, certo? Agora, caso a condição não seja verdadeira, seja uma condição falsa, aí a gente pode querer executar uma outra instrução. E aí a gente tem o comando else, tá? Então, o comando else, ele vai executar a outra instrução caso aquela condição não seja satisfeita, né? Não seja verdadeira. E aí a gente coloca também, delimitado aqui entre chaves, as outras instruções que a gente
precisa executar, ok? Então, aqui, ó, exemplo, utilizando if-else. Tenho aqui uma variável inteira, tá, de idade, igual a 19, certo? E aí eu estou fazendo o teste dela, ó. If idade é maior ou igual a 18, se for maior ou igual a 18, aí eu vou imprimir aqui um printf maior de idade, certo? Caso contrário, printf menor de idade. Porque se a idade aqui for, por exemplo, 17, aí ele não vai executar aqui, não vai satisfazer essa condição, certo? E aí não executa essa instrução, mas vai executar essa daqui, ó, menor de idade, que faz sentido logicamente, né? Só um detalhe aqui, gente. Observe que eu não fiz uso das chaves aqui, tá certo? Eita, deixa eu ver se eu consigo desenhar isso. Tem muita coordenação motora, não, pra vocês entenderam aí. Eu não fiz uso dessas chaves aqui, que eu tentei desenhar em vermelho, tá certo? Isso porque, quando a gente tem simplesmente uma única instrução que pertence ao if ou pertence ao else, a gente não precisa colocar as chaves, quando a gente tem só uma instrução, tá? Se a gente tiver mais de uma instrução, aí a gente precisa delimitar pelos blocos, né? Pelo uso das chaves, tá certo? Mas fiz aqui de propósito, né? Sem o uso das chaves para chamar a atenção de vocês para isso, tá bom? Quando a gente tem só uma instrução, não precisa colocar chaves, tá? Um outro detalhe que eu não comentei ainda lá no início é fazer uso da indentação, tá certo? A indentação, eu disse que o compilador não faz distinção de uso de espaçamento, de quebra de linha, etc. Mas para a gente, né, é muito importante o uso da indentação, porque visualmente fica melhor o nosso código, tá? Então, às vezes, vocês estão fazendo um projeto aí na faculdade e precisa passar esse mesmo projeto para um colega de vocês. E aí imagina que o código está todo numa mesma coluna aqui, né, iniciando tudo no início da linha, sem indentação nenhuma, tá certo? Então fica complicado de entender. Fazendo dessa forma aqui, a gente consegue entender muito mais rapidamente que o printf faz parte do if, né? E o printf aqui faz parte do else, porque ele está indentado aqui corretamente, certo? São muitos detalhes aí, mas espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. Estruturas de repetição, a gente tem também na linguagem C, tá? Eu trouxe aqui as estruturas de repetição while e for, certo? Não trouxe a do while porque é muito similar e, assim, essas duas talvez sejam as mais utilizadas, a gente não perder tanto tempo vendo isso. Eu suprimi a do while, mas existe também, tá certo? A expressão while, ela vai executar sequencialmente e para sempre, tá? Até que a expressão aqui dentro dos parênteses, essa expressão que a gente vai colocar aqui, se torne falsa, tá certo? Então, quando for verdadeiro, o while está lá executando todos esses comandos que estão aqui delimitados nas chaves dele, tá certo? A expressão se tornou falsa, ele interrompe, não executa mais o comando e segue o fluxo do programa, certo? Ele basicamente testa essa expressão, se for verdadeira, executa. Se for falsa, aí não executa. Eita, ficou pequenininho aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas eu vou tentar ler. Dá para enxergar, Leonardo. Dá, beleza. Aí o V menor que 200, né? Dá para enxergar bem. Isso. Pronto, beleza. Acho que deu alguma falha na configuração aqui, ou esqueci de aumentar a fonte. Enfim. Nesse caso aqui, ó, gente, eu estou simplesmente declarando uma variável V inteira e estou atribuindo o valor 0 para ela, certo? E aí estou fazendo uso aqui da minha instrução while, né, só que a minha expressão aqui eu estou testando. V é menor do que 200? A primeira instrução né? Porque estou iniciando com 0, então 0 é menor do que 200. Então, é verdadeiro. Então, ele vai executar aqui alguma coisa, tá? Por 200 vezes. Por que por 200 vezes? Porque aqui embaixo
estou somando uma unidade, né? Então vai 0, 1, 2, 3, 4. Quanto ele for verdadeiro, até chegar no 200, de fato, porque aí 200 não é menor do que 200, né? É igual. Então, quando for até 199, ele vai executar, certo? Quando for 200, ele já vai interromper esse laço de repetição aqui e não executa mais essas instruções que está aqui, certo? Temos também a outra estrutura de repetição for, certo? A estrutura de repetição for é mais comprimida, tá? Utilizando talvez menos linhas de código, tá? Porque ela coloca algumas dos comandos, Licença, tudo Leonardo. Só um normal. minuto. Eu desconfio que o Augusto quer fazer uma pergunta, Augusto. Não? Ah, tá. Não, porque é que o seu ícone aqui está destacado para mim. Eu achei que você tivesse levantado a mão. Mas tudo bem, continua aí, Leonardo. Beleza. Obrigado. Se qualquer coisa pode falar aí, gente. Sem bronca. Então, voltando aqui, a estrutura de repetição for. É uma outra forma da gente estar repetindo algum comando, tá certo? Só que a instrução for, a gente já vai fazer tudo numa única linha, tá? É diferente aqui do while, onde a gente colocava a inicialização em uma linha, depois a expressão, depois o incremento. Tudo isso daí a gente vai fazer agora numa única linha, tá? Se vocês observarem aqui, ó, no código, eu faço uso da palavra for, ou seja, eu estou executando o comando for, certo? Abro os parênteses e aqui dentro dos parênteses eu vou dizer minhas condições. Primeiro, a iniciação, ou seja, aquele v igual a 0, certo? Eu vou colocar já aqui dentro. Ponto e vírgula, qual é a minha condição? Se a gente for comparar com o exemplo anterior, v menor do que 200. Essa é a minha condição para que o laço de repetição se repita, tá certo? Então, ponto e vírgula e o incremento, que é o v++, né? É o incremento da variável que está fazendo esses comandos se repetirem, tá certo? Esse incremento aqui, ele só é executado ao fim de a execução de todos os comandos que está aqui dentro, tá certo? Então, executa todos os comandos, por fim, ele faz o incremento. E aí volta tudo de novo. Aí testa a condição. Satisfaz? Satisfaz. Continua a execução dos comandos aqui do for. Tranquilo? Então, tem aqui, ó, o que eu estava já falando para vocês, né? Nesse caso aqui, ó, eu já estou declarando o meu v aqui dentro do meu for, certo? É possível da gente declarar minha variável v dentro do for, certo? Então, eu já estou declarando e inicializando ela com 0. Então, v igual a 0. A condição é que v seja menor do que 200 para executar todos os comandos do meu for. E o incremento é v++, tá certo? Tudo isso daqui não é obrigatório que seja dessa forma. Começar com 0, ser menor do que um número, incrementar com mais, tá certo? A gente pode variar isso aí de acordo com o problema, tá? Pode incrementar de 2 em 2, pode fazer, pode decrementar, v menos menos, tá certo? Só tomem cuidado para que sempre exista uma condição de parada dessa estrutura de repetição, tá? Porque se não existir uma condição de parada que seja satisfeita em algum momento, né, vira-se o famoso loop infinito, tá? E aí vai consumir memória do nosso computador infinitamente até que o computador trava, tá certo? Porque esse laço de repetição nunca vai parar. Então é sempre importante estar atento aí para a estrutura, a condição aqui da estrutura de repetição de alguma forma ser satisfeita em algum momento. Certo? Erro clássico mesmo, Augusto. Acontece. Tá bom, gente? Então, seguindo aqui. Pronto, o último tópico aqui da linguagem C, tá certo? Bem rapidamente, só para a gente ver a questão das funções, tá? Então, na linguagem C, o que a gente denomina por função é um conjunto de comandos que realizam uma tarefa específica, tá? Então, quando a gente quer ter uma tarefa que é muito específica, a gente cria uma função para que a gente possa fazer uso dessa mesma tarefa várias vezes no nosso programa sem estar precisando
repetir aquele código, tá? Então, imagina, sei lá, um exemplo mais básico aqui, uma função soma. Eu acho que até o exemplo mais para frente. Função soma. Então, toda vez a gente quer somar algum valor, a gente não precisa dizer declarar a variável, somar, fazer a operação de soma. Chama a função soma, passa quais são os valores que a gente quer somar e a gente quer receber o retorno dessa função, né? Então, para a gente criar a função, a gente diz qual é o tipo de retorno. E aqui nesse tipo, aí a gente vai usar aqueles tipos de dados que a gente viu lá no início, tá? Char, int, float, double, void. A gente pode utilizar um tipo de retorno void aqui, tá certo? Para uma função que não retorna nada, ok? Uma função que simplesmente imprime dados na tela. Sei lá, quer imprimir algumas strings, né? Alguns comandos de texto lá na tela, algumas informações, algumas instruções para o usuário. Ele não precisa retornar nada, né? Nenhum valor. Ele simplesmente imprime, executa aquele monte de printf, tá certo? E acabou, executou as instruções dele, tudo certo. Ele não precisa retornar nada. Então a gente pode colocar o tipo de retorno void, certo? E aí a gente dá um nome para essa função, tá certo? Tipo de retorno, espaço, nome da função, certo? Abre os parênteses. E aqui entre os parênteses a gente vai colocar os parâmetros, tá? Esses parâmetros são valores que a gente vai receber quando alguém chamar essa função, certo? Então, parâmetros da função soma, os dois números que a gente quer somar, por exemplo, tá bom? O x e o y, se assim a gente estiver chamando, né? E, por fim, a gente tem que dar um retorno dessa função, tá? Lembra da função main? Acho que... Ó, aqui, a função main. Deixa eu só... Retorno da função. Retorno da função tem que ser igual ao tipo de retorno que a gente definiu aqui em cima, tá certo? Então, olhando aqui, ó, de volta lá naquele exemplo básico, função main, a gente tem o tipo de retorno inteiro, certo? Ou seja, a função main a gente quer que ela retorne um tipo de dado inteiro. Ok. O nome dela, main, os parâmetros, nesse caso aqui não tem nenhum parâmetro, tá certo? Mas olha aqui, ó, quando a gente retorna, a gente está retornando o valor 0, que é um tipo de dado inteiro, certo? De acordo com o que a gente definiu aqui, ok? Outro exemplo aqui, ó, função soma, se a gente quisesse declarar aí uma função soma, tipo de dado inteiro, que é o resultado da soma, né, que é o que eu espero que ela me retorne, tá? O nome da função a gente pode colocar soma mesmo, tá? E é muito importante que o nome da função seja algo muito intuitivo para que o usuário que vai fazer uso dessa função entenda, né, de forma muito fácil o que é que aquela função deve realizar. Então, soma recebe dois parâmetros aqui, então, teoricamente, pelo nome, a gente espera que ela retorne a soma desses dois valores, né? Como é que acontece passagem de parâmetros? O parâmetro eu preciso dizer qual é o tipo do parâmetro, tá certo? E eu separo os parâmetros por vírgula, certo? Eu posso ter vários parâmetros aqui passando para uma função. Não tem problema da quantidade aqui, tá certo? De parâmetros, mas eu tenho que separar sempre eles por vírgula. E para cada parâmetro eu tenho que dizer qual é o tipo dele, certo? Então aqui eu estou dizendo que é uma variável N1 é do tipo inteiro e o N2 é do tipo inteiro. Então eu recebo o número 1 e o número 2, certo? Aí, ó, eu faço aqui a declaração de uma outra variável que vai ser o resultado, tá? Aqui é só um exemplo, obviamente, poderia ser muito mais enxuta essa função, mas o resultado vai receber o resultado da soma aqui, do N1 mais o N2, certo? Então, N1 mais N2 é armazenado em resultado, e aí, por fim, ó, a gente retorna aqui o resultado, que é do tipo inteiro. Ó. Veja que aqui o tipo de resultado é inteiro e a gente está retornando algo aqui do tipo inteiro. Certo? Tranquilo, né? Se a gente quiser olhar aqui um programa mais completinho, né, para entender melhor como é que a gente pode fazer uso dessa função. Então, a função soma, a gente declara ela, do jeito que a gente viu no slide passado, declara ela aqui fora da nossa função main, tá certo? Cada função tem o seu próprio escopo, né, tem o seu próprio espaço.
A gente declara fora da função main, mas dentro da função main, a gente faz uso dela, ó. Como é que a gente faz uso da função? A gente referencia ela pelo nome, né, o nome da função que a gente declarou aqui, ó, função soma, e a gente passa aqui os parâmetros do jeito que a gente está esperando lá, ó, valor 10, que é um valor inteiro, do jeito que está aqui, certo? O N1 aqui, nesse caso, vai valer 10, certo? E o 3 vai para o segundo parâmetro da função soma, que também é um inteiro, ó. Então, N2 aqui vale 3, certo? Então, N1 recebeu 10, que foi o que a gente passou aqui, e N2 recebeu 3, que foi o que a gente passou aqui. Por fim, ela retorna o resultado dessa soma. Quem é que vai receber o resultado dessa soma? Ó, quando a gente retornar aqui, o retorno vem para essa variável aqui, que é que está esperando o retorno da minha função, certo? Então, soma 10 com 3, dá 13, o 13 vai ser armazenado aqui na minha variável x. E aí eu só dou um aqui, eu só imprimo o resultado da variável x aqui com o printf. Tranquilo, gente? Acho que aqui já finalizou a nossa parte a primeira etapa, tá, dessa palestra, tá bom? Então, linguagem C aí, a gente viu as características gerais, né, linguagem compilada, tem tipo de dado pré-definido, né, estático também, né, a gente viu a estrutura básica do programa, tipos de dados, né, os tipos de dados char, int, float, double ou void, tá certo? Vimos os operadores aritméticos, tá certo? Inclusive o operador módulo, né, que é o resto da divisão, operadores lógicos e ou negação, relacionais, que é quando a gente faz a comparação, né, maior que, menor que, maior ou igual, igualdade, né, com os dois iguais, certo? Estruturas condicionais e de repetição, estruturas condicionais aqui, if e if-else, tá? E de repetição a gente viu while e for, certo? E as funções também, que a gente acabou de ver, como é que a gente declara as funções. Tudo que a gente viu da linguagem C, ela faz parte também de quando a gente programa para Arduino, tá certo? A linguagem C é a base para a programação do Arduino, tá certo? Tudo é baseado na linguagem C. Existem algumas coisinhas, algum tipo de dados, algumas funções que são específicas do Arduino, tá certo? Não são da linguagem C. Mas aí, à medida aqui que for passando, eu vou tentando lembrar e passando para vocês, tá certo? Mas a base, a ideia da linguagem C é o que fornece aí a base para a programação do Arduino, tá certo? Então aqui, ó, para essa segunda etapa, a gente vai ver as características gerais do Arduino, o ambiente de desenvolvimento, como é que a gente cria os nossos programas em Arduino, a estrutura de um programa, né? O Arduino, agora que a gente já entende o que é uma função, ele sempre vai ter a função setup e a função loop, certo? No programa main, ou no programa em C, a gente viu que tem que ter a função main, certo? No Arduino a gente vai ter que ter o setup e o loop. Quer falar, Mário? Sim, Leonardo, quero aproveitar que você está migrando de tema, né, alterando o tema, para dar um recado. Essa é para todos aí. Pessoal, essa é a segunda palestra, né, que o projeto está realizando. Nós vamos ter outras 8 palestras com temas relacionados, né? Arduino, sempre falando de Arduino, de automação, de inovação tecnológica voltada para a internet das coisas. Então, caso vocês queiram e gostem do tema e queiram conhecer mais, garantir a sua vaga, eu botei no bate-papo ali o link para vocês se inscreverem, ok? Então, vocês podem se inscrever. Quando vocês se inscreverem, coloque o e-mail bem correto para vocês receberem o link da palestra e o certificado de participação, essas coisas assim, ok? Obrigado, Leonardo. Valeu. É importante, essa palestra agora, pessoal, está sendo bem introdutória mesmo, né, e vai fazer parte aí de uma sequência lógica dessas próximas palestras que o professor Mário acabou de falar, tá certo? Então, é interessante que vocês vejam aqui o contexto inicial para que nas próximas palestras, né, já entenda o que é que o pessoal vai estar apresentando para vocês, tá bom?
Só voltando aqui, por fim, né, o Arduino, o programa Arduino vai ter as duas funções, setup e loop, certo? E aí, por fim, né, só para finalizar, eu quero mostrar para vocês a ferramenta Tinkercad, que simula, né, como eu falei lá no início, simula a execução de projetos, né, fazendo uso dos dispositivos, só que de forma simulada, tá bom? Bom, o que é o Arduino, então, gente? De forma que, só para contextualizar, certo? E a gente entender melhor o que é essa placa. O Arduino, então, é uma plataforma de prototipagem eletrônica open source, tá bom? Se baseia em hardware e software flexíveis e fáceis de usar. Ou seja, é uma plaquinha, um dispositivo eletrônico que a gente pode programar de forma muito fácil e a gente pode utilizar outros hardwares, né, acoplados a essa placa também de forma muito fácil, tá bom? Então, surgiu com essa ideia, tá certo? De ser muito flexível, tá? Surgiu aqui na Itália, lá por 2005, tá bom? Com focos em aplicações escolares. Então, a ideia é que os alunos pudessem fazer uso do Arduino dentro da sala de aula para construir projetos, né, que auxiliasse eles de alguma forma, auxiliasse a sociedade de alguma forma, tá certo? Mas surgiu inicialmente com aplicações escolares, né, com foco escolar, tá certo? Para desenvolver o raciocínio dos alunos com eles mesmos fazendo os projetos, tá bom? Depois aí partiu, ganhou força, né, e partiu aí para o mercado para projetos mais elaborados, tá bom? O Arduino permite enviar ou receber informações a partir de qualquer sistema eletrônico conectado a ela, tá bom? Então, essa placa, se a gente quiser conectar a internet, a gente consegue conectar essa placa à internet e transmitir informações para a internet, tá bom? A gente pode conectar via Bluetooth a um dispositivo móvel, um celular, a gente consegue fazer isso também, tá certo? É lógico que a gente precisa dos equipamentos adequados para fazer isso, mas é possível, tá? E é uma placa constituída por um controlador ATmel, tá? AVR, de 8 bits, certo? É esse carinha aqui, ó, deixa eu ver se eu destaco. Esse aqui é um microcontrolador, tá? Da placa. Pinos digitais e analógicos, tá bom? Então, os pinos são essas portinhas pretas que estão aqui, ó. Eles podem ser digitais e analógicos, tá? Todas essas portinhas aqui são os pinos, tá? Cada um com sua função. Tem a entrada USB ou serial. Aqui na imagem está uma vista de cima, mas a entrada USB é esse cara aqui, onde a gente acopla um cabo USB para fazer a comunicação com o computador, certo? Nessa entrada aqui é a entrada de alimentação de energia, né, de fonte externa. É bem similar a um carregador de celular ou, sei lá, de algum outro equipamento eletrônico, tá bom? Vamos seguir. Aqui, ó, detalhando melhor um pouco das características do Arduino, eu vou trabalhar aqui com o Arduino Uno, certo? É um dos tipos do Arduino, tem outros vários, certo? Placas maiores, placas menores, né? E aí pode ter configurações, obviamente, maiores ou menores do que o Arduino Uno, tá? A gente tem o Arduino Mega, o Arduino Leonardo, né? O Nano, enfim, outros dispositivos, né, variações do Arduino, tá? Mas essa daqui é a mais utilizada, talvez, né, a placa padrão aí, quando a gente começa a estudar Arduino, tá bom? O Arduino Uno trabalha com processador ATmega 328, certo? Então, esse cara aqui é um processador ATmega 328, tem 14 portas digitais e 6 portas analógicas, ok? Então, esses pinos aqui se dividem em 14 portas digitais e 6 portas analógicas. A alimentação dessa placa pode acontecer via cabo USB, como eu falei, né? A gente pode conectar essa placa ao computador, ou pode ter uma conexão externa aí, simulando um carregador mesmo de celular, que forneça aí uma alimentação de 7 volts até 12 volts, ele suporta, tá bom? Aí tem que ter cuidado com essa alimentação externa aí para estar certinha. Essa placa,
é compatível aí com a maioria dos shields, tá, disponíveis no mercado. O que são os shields? Os shields são outros dispositivos, né, sensor, um outro dispositivo que se conecta ao Arduino Uno. Tá? O Arduino Uno, por vezes, ele vai necessitar de ter outros módulos, né, acoplados a ele para executar alguma tarefa. Então, imagina que a gente quer desenvolver um projeto com o Arduino que detecta se está chovendo ou não. Então, a gente pode fazer uso de um sensor que detecta a chuva, né? A gente tem sensor próprio para isso, detecta a chuva, e aí se começar a chover, se começar a cair água nesse sensor, ele informa ao Arduino que tá tendo chuva, e aí a gente executa alguma instrução baseada naquela informação, tá certo? Então, esses shields, né, esses módulos, todos eles, a maioria é compatível aqui com o Arduino Uno, tá bom? Bom, o ambiente de desenvolvimento do Arduino, quando a gente programa para Arduino, a gente constrói um código e a gente chama esse código de sketch, certo? Vocês podem até ver aqui, talvez, não sei se está pequeno aí para vocês, tem aqui, ó, o sketch. O sketch é um código, tá, que é programado para o Arduino, tá certo? Esse ambiente aqui de desenvolvimento do Arduino vai utilizar o compilador GCC também, igualmente a linguagem C, tá certo? Então, muita similaridade da linguagem C vocês vão ver aqui também no Arduino, tá? É um ambiente simples e intuitivo aí de se usar, é muito simples da gente programar nele, né? A gente programa nessa área aqui em branco, tá? E faz upload do código para o microcontrolador do Arduino de forma muito simples, né? Clicando aqui num botão, a gente já envia esse código e ele já passa a ser reconhecido lá pelo microcontrolador do Arduino, tá certo? É multiplataforma, esse ambiente aqui a gente consegue utilizar em Windows, macOS, Linux, certo? A gente utiliza em qualquer plataforma de forma gratuita, tá? Pode ser estendida com bibliotecas externas, então a gente pode incorporar aqui outras bibliotecas a esse ambiente, tá? Como eu falei lá, dei um exemplo da biblioteca do LCD, né, do display LCD, a gente pode incorporar essas bibliotecas, se é que já não estão disponíveis aqui no ambiente, né? Tem que analisar isso. Permite criar e compilar o programa, tá? E enviar os dados para o Arduino via conexão USB. Então, quando a gente quer enviar o programa que a gente construiu, a gente conecta o Arduino via USB no computador, programa e faz o envio desse código via conexão USB, certo? De forma muito simples, a gente consegue fazer isso. Esse ambiente aí, se vocês quiserem baixar, está disponível nesse site, ó, arduino.cc/en, em inglês, tá? Vai estar em inglês, /software. Vocês entrarem aqui nesse endereço, vai dar a opção de vocês fazerem o download do ambiente de desenvolvimento, tá bom? E aí, para instalar é muito fácil, né? É só dar o avançar, não precisa de configurações muito personalizadas não, tá bom? Muito tranquilo. Bom, a estrutura básica, então, do programa é em Arduino, tá certo? Como eu falei, ele tem as duas funções, setup e loop. As duas não fornecem, né, nenhum tipo de retorno. O tipo de retorno aqui é void, ou seja, vazio, tá certo? E elas têm que estar lá explícitas no programa, né, do Arduino, tá certo? A função setup, ela é chamada uma única vez quando executa o Arduino, tá certo? Quando ele passa a executar, ela é chamada uma única vez e ela é responsável por fazer as configurações iniciais. Então, a gente tem os pinos lá digitais, por exemplo. A gente quer dizer que aquele pino é de saída, tá certo? Então, essa é uma configuração inicial. Ele não é um pino de entrada. A gente quer utilizar aquele pino como saída. Saída de quê? Saída de informação. A gente vai dar alguma informação, vai sair com alguma informação através da placa, certo? A gente não vai fornecer informação para o microcontrolador através daquele pino. Então, essas configurações iniciais a gente faz aqui na função setup. A gente vai ver isso mais para frente também. E na função loop,
essa função aqui, ela é executada infinitas vezes enquanto o Arduino estiver funcionando, tá? Executa todo o trecho de código que está aqui, terminou de executar tudo, volta para o início, executa de novo e fica nisso, né? Aqui sim é um loop infinito aí que a gente mencionou anteriormente, tá bom? Enquanto estiver fornecendo energia, enquanto estiver funcionando a função loop, ela vai estar sendo executada repetidamente, tá bom? Aí as características aqui que eu chamo a atenção para o Arduino e que são muito similares, né, iguais também à linguagem C, né, é o uso das instruções que devem ser finalizadas com o ponto e vírgula, tá bom? A gente já mencionou isso na linguagem C, aqui é igual, tá? Utilizar as chaves também, quando a gente quiser delimitar algum bloco de instrução, fazer comentários, a gente pode fazer os comentários aqui com barra barra, ou se for de múltiplas linhas, né, a gente pode colocar o barra asterisco, asterisco barra. Esses comentários aqui, eu acho que eu nem comentei lá na linguagem C, mas comentários são ignorados pelo compilador, certo? Comentários servem para que a gente entenda melhor o código que a gente está desenvolvendo, né? Faça alguma anotação ali durante o código, para que a gente se lembre depois o que é que a gente fez, tá? Ou até explique melhor para um outro colega programador que pega o nosso código e vá ler para ver o que é que está fazendo ali. Então serve para isso, tá? Os tipos de dados devem ser especificados, declarar um variável, ou seja, é igual também à linguagem C, tá certo? A gente tem que especificar o tipo de dado. Fazemos importação de bibliotecas externas através da diretiva include também, da mesma forma, uma hashtag include, aí abre o sinal aqui de menor, né? Bota o nome da biblioteca que a gente quer incluir, né? Incorporar, e ponto, a extensão dessa biblioteca. Essa extensão aqui pode variar, tá certo? Então, por isso que eu botei aqui ponto extensão. E aí fecha com o sinal de maior. Bem similar aí à linguagem C, tá? Aqui alguns detalhes, ó, tipos de dados do Arduino. Os tipos de dados, a gente tem alguns tipos de dados já presentes no Arduino que a gente não tem na linguagem C. A exemplo do tipo de dado aqui, ó, bool ou boolean. Esse tipo de dado aqui já está presente no Arduino, a gente já pode fazer uso dele quando a gente quer simplesmente trabalhar com valores verdadeiros ou falsos, né, true ou false, certo? E aí a gente pode utilizar o tipo de dado booleano. Às vezes a gente quer simplesmente saber se um botão está pressionado ou não. É binário, né? É verdadeiro ou falso, pressionado ou não. Tá? Então a gente pode utilizar esse tipo de dado para esse tipo de situação. O caractere é igual também, vai atribuir aqui uma letra, né? Um único caractere para variável, inteiro também, a mesma coisa, o float também. Tem o double também, tá? Eu não coloquei aqui para não ficar muito extensa a lista, né? Se for listar todos os tipos de dados aqui, ia ficar extensa. Estou botando aqui os mais elementares e mais usuais aí que a gente pode utilizar nos programas, tá? E o último aqui, ó, é o tipo de dado string. Por incrível que pareça, na linguagem C, a gente não tem o tipo de dado string, então a gente não consegue trabalhar com uma variável recebendo diretamente uma cadeia de caracteres, né? Ou seja, uma sequência de caracteres de texto, certo? A gente precisa trabalhar com vetores e tal, é um negócio mais complexo do que aqui no Arduino, que já tem o tipo de dado string. Então, quando eu declaro uma variável do tipo string, diretamente eu já consigo atribuir um valor para essa variável com uma sequência de caracteres, um nome, enfim, qualquer outra coisa, tá? Então, um exemplo básico aqui, ó, o que é que a gente pode estar fazendo com o Arduino é o exemplo de piscar um LED, tá? Eu quero programar o meu Arduino para ficar piscando um LED várias vezes, tá? Então, vou dar uma passada por cima aqui desse programa, depois a gente vai ver ele executando lá no Tinkercad, tá? Então, primeira linha aqui, declarando uma variável, e aqui eu chamei essa variável de LED, certo? E ela recebeu o valor 13. Por que o valor 13 está aqui? O valor 13 está aqui, ele está representando aquele pino digital que a gente viu lá no Arduino. Deixa eu voltar aqui alguns slides. Ó, a gente voltar aqui para a placa, o pino 13 é esse daqui, ó. Tá? Então, eu vou conectar o meu LED com um fio aqui e fazer o LED aqui.
Vou conectar o LED nesse pino aqui da placa Arduino, tá? Por isso que eu coloquei aqui o valor 13, certo? A minha variável LED recebe aqui o valor 13. Aí tem as duas funções, né? Setup e loop. Na função setup, eu simplesmente estou utilizando aqui uma função própria do Arduino, tá? Que é pin mode, ou seja, é o modo do pino, daquele pino que a gente tem lá na placa, tá certo? Eu estou dizendo o seguinte, ó. Ele está recebendo aqui dois parâmetros. O LED, certo? Ou seja, o número do meu pino, que nesse caso aqui é 13, né? Como a gente já atribuiu aqui. E qual é a condição dele? A condição é que ele seja de saída, output, certo? Então, output aqui representa que é um pino que a gente vai utilizar como saída de dado, tá? Então, basta fazer uma vez essa configuração. Então, a gente só faz na função setup, tá bom? Na função loop, aí a gente vai executar algumas instruções aqui para fazer esse LED ficar piscando de forma intermitente, tá certo? Então, eu faço uso aqui, ó, da função digital write, ou seja, eu estou escrevendo num pino digital, certo? Aí qual que é o pino? O pino é o LED, que a gente definiu lá em cima, aqui na linha 1. O pino é o LED, que representa o pino 13. Aí eu digo que ele recebe o valor high. Valor high e valor low, no Arduino, eles representam, o low representa 0, ou seja, sem energia, tá? E o high, ele transforma, ele deixa passar a energia, né? Ou seja, ele transforma a voltagem daquele pino para 5 volts ou 3,3 volts, depende de como ele esteja configurado, mas o que vocês entendam é que ele deixa passar energia, então quando passa energia, aí ele acende o LED, certo? É bem intuitivo assim de entender, mas se tiver alguma dúvida aí, vocês podem falar, tá? Depois eu chamo a função delay, né? O delay aqui, ele dá simplesmente um atraso, e aí qual é o tempo do atraso? Aí eu passo aqui, ó, em milissegundos, o valor 1000. Nesse caso aqui eu estou passando 1 segundo, né? Ele espera receber um valor em milissegundo, então 1000 milissegundos dá 1 segundo, certo? Então ele inicialmente coloca o meu valor alto, né? Ou seja, meu LED está aceso, espera 1 segundo e aí executa depois a instrução colocando o meu LED em nível baixo, tá? Então ele coloca alto, aceso, espera 1 segundo, baixo. E aí dá um outro delay aqui de 1 segundo. Então fica aceso, apagado, e fica piscando o LED aí de forma intermitente. Ok? Exemplos que a gente pode estar construindo aí com um Arduino, certo? Exemplos, desligar tudo ao sair de casa. Então, eu posso programar meu Arduino para quando eu fechar a minha porta de casa, ele já receber esse comando que a porta fechou e aí desliga tudo na minha casa, tá? As luzes, tomadas, se a gente quiser programar as tomadas também para não fornecer mais energia, a gente pode também, tá bom? A gente pode fazer isso com o Arduino. Acionar cenários programados em função da hora do dia. Então, a gente pode programar o nosso Arduino para, sei lá, 10 horas da noite, é a hora que eu vou dormir. Então, 10 horas da noite já ligo o ar-condicionado para deixar o meu quartinho lá gelado para eu ir dormir. Ou desligar o ar-condicionado, também dá para fazer, tá certo? Ou ventilador, enfim, qualquer equipamento aí que vocês façam uso. Controlar as cortinas automaticamente, a gente pode ter cortinas automatizadas, né, que baixam ou sobem de acordo com a programação lá do Arduino, tá? Eliminar chaves usando fechadura biométrica. O Arduino, ele tem o Arduino não, né, existe um shield, né, um módulo, que ele faz a leitura da biometria, tá certo? Então, a gente pode utilizar um módulo desse, tá, para reconhecer a nossa biometria. E aí, o Arduino, validando essa biometria, ele simplesmente tranca ou abre a porta, tá certo? Através de uma fechadura que a gente tenha programado com esses módulos.
Pode notificar quando alguém chegar, ou sair, ou abrir uma porta, ou acionar um dispositivo, tá certo? A gente pode programar isso de forma fácil, assim, notificar alguém quando chegar. Então, a gente pode utilizar aqui um sensor de presença, certo? Então, utiliza um sensor de presença, ou utiliza um sensor ultrassom que vai medir a distância. Quando a pessoa passar ali, a distância é alterada, e aí a gente sabe que algum objeto ali passou por aquele local, e aí pode acionar algum dispositivo. Portas automáticas, ó, quando a gente chega aí em determinadas lojas, as portas já se abrem, né? Porque tem um sensor de presença ali que identificou que existia ali uma distância para um corpo diferente do que o que já estava anteriormente programado, né? E aí abre a porta. Leonardo, na verdade eu não, Anderson. Anderson, né? Que pediu para falar? À vontade, Anderson. Tá com o microfone desativado, Anderson. Não, acho que não fui eu, não. Não? Não. Eu vi uma mão levantada aqui, apareceu uma mensagem rápida, aí eu não sei quem foi. Se alguém quiser falar, pode ficar à vontade. Não foi meu, não. Ah, então foi mal, Anderson. Tranquilo. Beleza, tranquilo. Mas qualquer coisa podem falar aí, tá, pessoal? Tem uma mãozinha aqui, Anderson, do lado do seu ícone. Eu acho que você apertou sem querer, então. A mão levantada tá no Anderson mesmo, né? Aí, Cícero, obrigado. Você deve ter apertado sem querer, Anderson, a mãozinha aí no ícone. Valeu, Léo, pode continuar aí. Tranquilo. Esse outro aqui, ó, pessoal, voltando aqui, ó, notificar quando houver fumaça, gás ou vazamento de água. Olha que massa, a gente pode programar, fazer um projetinho que use um sensor que detecta se tem gás num determinado ambiente, tá? E aí, se existir presença de gás, ele avisa o Arduino que dispara um alarme, né? Que emite algum som, ou que acende um LED, ou que acende uma lâmpada, tá certo? Então, projetos de segurança, né? Dentro de casa, a gente pode elaborar também com Arduino, tá? Conheço colegas já que fizeram isso dentro de casa, porque já aconteceu de bujão de gás vazar e aconteceu um acidente dentro de casa. E aí ele, curioso, foi lá e montou um projeto para evitar que acontecesse novamente, tá certo? Podemos também eliminar controles remotos, né, e ligar todos os equipamentos com comando de voz ou pelo dispositivo móvel, né? Hoje tem muitos projetos que fazem aplicativos, tá, no celular, que enviam dados, informações para o Arduino, tá? Seja via internet, seja via Bluetooth, envia os dados, e aí, baseado naquela informação, naquele dado, o Arduino liga uma televisão, desliga uma lâmpada, né? Abre ou fecha um portão eletrônico da casa, tá certo? Então, são exemplos de projeto aqui, estou falando de forma bem exemplar mesmo, mas só para abrir um pouco a mente do que é possível ser feito, tá? Sensores de ré também, né? Hoje muitos carros aí fazem uso do sensor de ré quando a gente está estacionando, e aí tem um sensorzinho lá que emite um som à medida que vai se aproximando de algum item, né? Vai se aproximando de algum objeto, aí ele vai emitindo um som cada vez mais forte para que a gente fique atento e não bata o carro, certo? Augusto perguntou aí se consegue realizar a integração da Alexa, do Google e Arduino. Cara, eu nunca fiz e também não vi projeto, mas acho que é possível sim. É possível, porque a Alexa se conecta, né, à internet, tá certo? E o Arduino também consegue se conectar à internet. Então, deve existir alguma forma, com certeza, de fazer essa comunicação. Deixa eu aproveitar aí que a gente gosta de falar, né, Leonardo? Então, deixa eu te atrapalhar um pouquinho aí. Já existem dispositivos prontos para isso, viu, Augusto? Já existem dispositivos prontos que você consegue fazer uma mini central
residencial, de automação residencial para barato, se eu não me engano, R$200 por aí mais ou menos, que você conecta a Alexia a todos os dispositivos que têm Wi-Fi e, por exemplo, vamos supor, a tomada ou interruptor da tua casa não tem Wi-Fi. Aí você pode pôr um componente no interruptor tradicional da nossa tomada, que grosseiramente aqui eu vou chamar como se fosse um relé com Wi-Fi, que aí você pode ativar ou desativar qualquer coisa na sua casa com esse componentezinho. É pequeno, se adapta. E inclusive, depois eu posso passar mais informações sobre isso. Eu só sei também de leitura, de orelhada superficial, nunca implantei, mas eu sei que é barato. Tipo assim, esse componente que você põe na geladeira, no micro-ondas, na lâmpada tradicional, custa R$30. E o outro, que seria a central que conecta com a Alexia, custa aproximadamente 200 e poucos reais. Então tá pronto já. E aí você pode fazer essas coisas. O que o nosso querido professor Leonardo está falando aí é bem bacana, porque você pode não só automatizar a sua casa, como acredito que a grande maioria das pessoas que estão aqui gostam da tecnologia, manda sim, Augusto, gostam da tecnologia e podem, inclusive, abrir uma empresa de automatizar, né? Uma coisa é você ter o aprendizado para automatizar a sua casa, é bacana, mas, pô, você pode ser empreendedor, pô, faz uma empresa, o custo, como o professor Leonardo já falou, não é alto, né, é R$350 mais ou menos, uma plaquinha dessa, né, um pouquinho mais, um pouquinho menos, sim. E você pode fornecer o serviço, né, fornecer o serviço para a indústria, para casa, mas vou parar de falar, deixar o show para o Leonardo aí. Valeu, pessoal. Valeu. Inclusive, Mário, a gente tem exemplos de alunos egressos da Univasf que conseguiram abrir empresas aqui em Petrolina, né, nesse sentido aí de automação residencial. Eu não lembro se os caras trabalham com Arduino, mas, assim, a ideia é essa, tá? De poder desenvolver projetos até comerciais mesmo, tá? Bom, pessoal, seguindo aqui, só para a gente finalizar, eu vou mostrar para vocês, então, um dos softwares que a gente pode simular projetos Arduino, tá? Às vezes a gente não tem o equipamento em casa, né, o equipamento físico, apesar de ser barato, né, como a gente comentou, relativamente barato, às vezes a gente não tem ainda o equipamento, ou não tem um módulo, né, e quer testar para ver se funciona. A gente pode testar aqui os projetos nesse software, tá, o Tinkercad, da empresa Autodesk, tá? Eu vou abrir aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Pronto, esse aqui é o link, tá bom? Tinkercad.com, tá bom? É gratuito fazer a conta nele. Eu vou entrar aqui com o meu login. Eu vou fazer meu login aqui com o Google. Eu já deixei alguns projetos aqui prontos para a gente dar uma olhada como é que podemos construir. É bem simples, tá? Aqui não está aparecendo nada, porque ele está, se vocês observarem aqui no menu lateral, está em projetos 3D. Aí para programar em Arduino, basta vir aqui nesse menu Circuits, tá? De circuitos. Aí eu já deixei esses três aqui, ó. O piscar, que é aquele justamente do LED, tá? Eu vou editar aqui só para mostrar o código para vocês. E como é que ficou estruturado aqui o projeto. Então o Tinkercad, ele nos possibilita aqui, se vocês observarem aqui nesse botão da direita, ó, componentes, a gente tem vários componentes aqui, ó, inclusive disparadores aqui Arduino, ó. E já tem vários exemplos prontos, tá? Que a gente pode ir olhando para ver como é que funciona, né? Pegar alguma funcionalidade específica e incrementar em algum outro projeto. Esse projeto Piscar está aqui já pronto também. Basicamente, ele conecta o LED, né, com um resistor aqui no pino 13, certo? E a outra perna aqui no terra, né, para fazer a conexão elétrica aí correta, tá bom? O código, se vocês clicarem aqui, ó, nesse botão código aqui em cima, ele já aparece em código, tá? A gente pode ver o código em texto,
em blocos, ó. Vou mudar aqui para vocês verem. Dá para programar em blocos também, tá? Se alguém já trabalha aí com Sketch, vai entender o que eu estou mostrando aqui, tá? Ou blocos em texto também. Mas como a gente está vendo aqui em texto, eu vou mostrar dessa forma aqui mesmo, tá? Então, olha só. Deixa eu trazer aqui para o lado. Basicamente, a configuração que a gente está fazendo é aquela que a gente fez lá na apresentação, né? Então, pino aqui, ó, 13, eu só não coloquei aqui a variável, dá para colocar também como a gente fez. Então, pino 13, saída, e aí a função loop vai fazer aquele esquema lá de alto e baixo, tá? Com um delay aí de 1 segundo. Então, para executar e ver se está funcionando mesmo, ó, botão aqui, iniciar a simulação aqui em cima, tá? Do lado do botão código. E aí ele já vai enviar o código para o controlador aqui do Arduino e vai ver se está funcionando, tá certo? Veja que o LED aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom, ele fica piscando aqui, certo? Então ele fica alto, né, com energia, dá um delay de 1 segundo, então baixo. E fica nisso o tempo todo, tá? O LED 13 também, só uma curiosidade, ele já tem um LED aqui no Arduino. Então, se não tiver um resistor e um LED em mãos, né, se tiver só o Arduino, comprei só o Arduino, quero testar. Então, tem um LED aqui também, que é justamente o LED 13. Se vocês observarem, ele também está piscando aqui na placa, já é embutido aqui nessa plaquinha, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui para os outros projetos. Ficou alguma dúvida aqui? Já saí. Ô, Leonardo, Oi. o único defeito é que você não vai sentir o cheiro do capacitor queimando, né? Esse prazer aí você não vai ter, não. Só simulando. Não, mas é muito bacana esse simulador, né? Cara, muito bom. Para quem está começando, assim, né, quer ver como é que funciona um módulo ou outro, ele tem várias opções aqui, dá para fazer coisas muito interessantes com ele. Inclusive, a parte de simulação é massa porque a gente evita justamente isso, né, Mário? De queimar os capacitores, queimar os resistores, né? Então, é diferente da gente ver que está funcionando na simulação e testar logo com o nosso equipamento físico. Então, a gente primeiro simula, para depois ver que realmente funciona na prática, né? Então, aqui é outro projeto, pessoal. Ele está utilizando agora um pino diferente, tá? Não é um pino 13, é o pino 9, que já é um pino analógico, tá bom? E ele vai fazer uso aqui, ó, de estrutura de repetição for, que a gente discutiu, certo? E vai fazer uso da função analog write, já que é um pino analógico, tá? Ou seja, o pino analógico, ele tem valores variados, tá? Não é 0 ou 1. Ele varia numa faixa aqui, nesse caso está variando de 0 a 255, ok? Então, a gente declarou a variável aqui, é o brightness, né, que é o brilho do nosso LED, definiu que o pino 9, nesse caso, não mais o 13, pino 9 é de saída, e aí dentro do loop a gente faz 2 laços de repetição. A gente vai variar de 0 até 255, então sai da base, né, do 0, e vai aumentando o brilho até 255, tá? Veja que a gente está incrementando aqui de 5 em 5, não de 1 em 1, como a gente viu nos exemplos da apresentação. E aí, dentro do laço de repetição, a gente seta, né, a gente diz para a função analog write para colocar o brilho nesse pino 9, né, que vai ser o nosso LED, com o brilho que a gente tem aqui sendo incrementado, tá certo? E o delay a gente só está dando aqui de 30 milissegundos, tá? Então, bem rápido esse laço de repetição. E depois a gente reduz, né? Faz o contrário, faz o inverso. Ele foi deixando mais brilhoso, ou seja, aumentando a luminosidade, e depois ele faz reduzindo, tá? Então, só executando aqui, ó. Veja que ele vai de forma suave, né? Não tá logo de cara piscando o LED. Ele vai de forma mais suave, piscando o LED, tá? Vamos ver outro aqui, exemplo que eu já deixei preparado também, que esse vai ser o do botão.
Esse do botão, a gente vai ver o uso da estrutura condicional if, né? Então, se o botão estiver pressionado, aí acende o LED, tá certo? Deixa eu só botar aqui o Arduino mais para o lado. Então, ó, o meu código aqui, ó, estado do botão 0, ou seja, não está pressionado, tá certo? Aí eu setei o pino 2, ele é o cabo verde aqui, o fio verde, como entrada, ou seja, como é um botão, eu estou entrando com alguma informação, né? Que o botão está pressionado ou não, certo? Então, eu estou entrando com essa informação para o Arduino, e o pino 13, lembra que o pino 13 já é um pino embutido aqui da placa, tá? Esse LED aqui, ó, já é o pino 13. Vai ser o pino de saída, então ele vai acender ou não, baseado no estado do meu botão, certo? E aí a gente faz uso aqui da estrutura condicional. If, né, se o botão estiver high, ou seja, estiver pressionado, certo? Ele vai colocar o LED, obviamente, aceso. Se não, ele vai colocar o LED apagado, tá bom? Então, executando aqui, ó, ele vai ficar apagado aqui o tempo todo até que eu pressione o botão. Então, pressionei o botão, estou clicando aqui, tá? Estou clicando para ele acender. Então, soltei, ele agora apagou o LED. Então, cliquei de novo, ele acende o LED, tá bom? Exemplos simples, né? Vocês podem depois dar uma olhada no Tinkercad, que tem diversos outros projetos, tá bom? Deixa eu abrir aqui um outro projeto, só para mostrar melhor para vocês. Aqui, ó, nos componentes. Aí vocês têm componentes aqui, ó, resistores, né? O resistor, se você clica em cima aqui, ó, ele já diz qual é a resistência dele. Vocês podem configurar. Nesse caso aqui está em 10 kΩ, tá? 10K. Diversos outros componentes aqui, ó. Botão, potenciômetro, LED, capacitor, né? Enfim, a placa de protoboard que a gente faz uso, um Arduino, motores, tá certo? Tem o servo, enfim, outros, LED RGB, sensores também, tá? Sensor de ultrassom. Enfim, tem vários outros componentes aí que dá para fazer um monte de coisa, inclusive tem exemplos utilizando cada um deles, certo? Vocês podem ver, ó, tem um servo aqui. Se vocês quiserem adicionar, basta clicar, dá um clique mesmo, e depois traz para cá. Deixa eu ver aqui. Ficou um em cima do outro, né? Deixa eu clicar aqui e clicar aqui. Aqui a gente já tem, ó, já adiciona o motorzinho do servo, já faz as conexões básicas aqui para fazer o servo funcionar. Aí, lógico, tem que mexer no código, tá bom? Se tem a opção do nano, Augusto, deixa eu dar uma olhada aqui. Não me lembro de ter visto o nano, não tem, só tem o Arduino mesmo, o Uno. Mas, assim, o que vai mudar para o nano é quantidade de pinos e etc, né? Algumas outras configurações da capacidade do microcontrolador que faz uso no nano, tá? Mas dá para fazer aqui, programar no Arduino Uno e depois migrar para o nano. Bom, pessoal, então, basicamente a nossa apresentação encerra aqui, tá? Gostaria de agradecer novamente a paciência de todos, falei um bocado, peço desculpas, mas é isso, eu acho que eu passei a ideia geral aí do que é a linguagem C, por que a gente faz uso dela no Arduino, tá? Esse é meu e-mail para contato, se vocês quiserem anotar, depois eu envio essa apresentação também para o professor Mário, se ele quiser disponibilizar aí para vocês, certo? É isso, se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade aí. Leonardo, muito obrigado, viu? Muito obrigado, Leonardo. Eu conheço o Leonardo há algum tempo, já quase 10 anos, né? E ele sempre foi excepcional, assim, né? Não só na parte de competência, mas também como pessoa, gente boníssima, tá? Então,
Fico muito feliz que hoje ele virou um excelente professor no Instituto Federal, que já é parceiro da Univasf há muito tempo, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a Univasf nasceu, as primeiras aulas da Univasf foram dentro do Instituto Federal de Petrolina, né? O Instituto Federal cedeu um pavilhão lá para a Univasf poder ter as primeiras aulas. E existe essa parceria muito bacana, né, com a Univasf, já fizeram vários eventos juntos, Airbase, Sicomp, Companhia Limitada, né, tem um corpo docente excepcional. Não vou começar a falar porque eu sempre esqueço de alguns, né, mas a gente já tem uma parceria muito boa e fico muito feliz que o Leonardo aí tá ingressando num instituto aí fantástico, né, que tem é muito mais antigo que a Univasf, né, e tem trazido benefício científico e social enorme. Deixa eu ver, eu gosto de falar, né, então deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Eu já vi alguns elogios aqui do Alan, deixa eu ver de quem mais. Do Augusto, somos parceiros, já tivemos salas técnicas lá, exatamente, Augusto. E salas de aula também, Cícero, todo mundo, Alice, né? Todo mundo tá muito agradecido e feliz aí com a sua apresentação, viu, Leonardo? E eu também. Uma coisinha rapidinho. Opa, vamos lá, Anderson, diga aí. Existe alguma outra linguagem para desenvolver em Arduino ou por enquanto só o C mesmo e acho que tem Assembly também, né? Cara, o C, assim, é o mais utilizado, né? Mas, por exemplo, eu já trabalhei para desenvolver, assim, integrando, né? Quando a gente vai integrar, a gente pode desenvolver em um programa em C#, né? Que integra com o Arduino. Então, a gente faz, por exemplo, uma interface gráfica no nosso computador e programa o básico lá, o elementar, para ler aquelas informações no Arduino, né? Com uma linguagem C mesmo, tá certo? A gente pode integrar de forma com outras linguagens, né? Inclusive com Android mesmo, etc., como a gente comentou. Mas lá no Arduino em si, o mais utilizado é a linguagem C e C++, tá certo? Mas dá para integrar com outras linguagens também. Integrar uma vez com Java, aí eu fiz um app no computador. Isso. Aí eu controlei as luzes com Arduino, tipo, eu mandava o comando do computador para o Arduino e do Arduino para o relé. Mas eu queria saber, era isso, se tinha alguma forma de desenvolver mesmo, por exemplo, com Java diretamente. Mas eu acho que não, né? Não, você faz a ligação delas, né? Mas desenvolver diretamente com Java, não. Entendi, obrigado. Valeu. Mais alguém, pessoal? Acho que o Luiz estava perguntando aqui se tem que ter conhecimento muito avançado em C para iniciar. Luiz, se você observar o que a gente fez aqui, são exemplos muito básicos, né? Que eu acredito que mesmo quem está iniciando na linguagem C já consegue dominar, né? Para fazer os exemplos mais básicos e aí vai aprimorando ao longo do tempo, estudando mais e fazendo projetos mais robustos, tá? Mas não precisa ter muito avançado, não. Inclusive já tem muita coisa pronta, né, Leonardo? Tem muitas bibliotecas prontas. Quando você baixa a ideia de desenvolvimento, ele te dá servidor web pronto, já te dá um monte de coisa. Eu uma vez desenvolvi em uma manhã desenvolvi, né, modo de falar, já estava pronto lá o servidor web, eu só usei e fiz um controle, por exemplo, de ar-condicionado, lâmpadas e tomadas via web. Você passava o IP do Arduino e você controlava isso daí, porque já estava pronto, né? A grande ciência já estava lá, que era o servidor web. Então, realmente é muito fácil. Tanto é fácil que numa aula o Leonardo deu uma introdução em C, claro que dentro das limitações de tempo, né? Mas já deu uma boa introdução de C e do próprio Arduino. E eu acredito que deu para dar uma visão. Claro que se você for um cara formado em psicologia, na área de saúde, você vai ter mais dificuldade, né? Mas se você tiver um mínimo conhecimento ali de lógica, de algum tipo de programação, mesmo que seja uma programação diferenciada, assim, para web, você vai saber do que se trata.
E como tem muitos recursos prontos, já fica esse passo a passo, né? A ideia do projeto é exatamente essa que o Leonardo fez, que é tirar a gente de quem nunca viu. Por exemplo, quem nunca viu Arduino pode achar que é um bicho de 7 cabeças. O Leonardo já mostrou aí que não é, né? É um bichinho de 1 ou 2 cabeças só que dá pra gente dominar, né, Leonardo? Tranquilo, não precisa ser muito expert em programação, né? Justamente por isso, porque já existe muita coisa pronta, né? E com um mínimo de conhecimento ali, você consegue desenvolver. A ideia hoje foi simplesmente a gente sair da inércia, né? Sair do zero mesmo ali para poder dar o start no desenvolvimento dos projetos Arduino. Mas, assim, as ideias, os projetos são infinitas, as possibilidades, pessoal. E aí, logicamente, varia o nível de complexidade, né? Mas dá para fazer muita coisa. Beleza. Pessoal, então, eu quero só lembrar vocês que faz parte do projeto de extensão a avaliação do projeto, né? Então, vocês mandam de novo aí no bate-papo para vocês avaliarem o projeto, por favor, e vocês podem colocar crítica ou melhoria ou qualquer coisa que for possível. E eu quero lembrar também que dia 3 de dezembro vai ter uma nova palestra do Alan, né? O Alan é nosso bolsista de extensão e vai fazer uma palestra bem bacana. Se você não se inscreveu, vá lá no link que está no bate-papo e se inscreva. E ajude a divulgar também, né? Quanto mais gente participando, melhor para todo mundo, tá bom? Deixa eu ver, tem uma mensagem aqui. O do Augusto, exatamente, Augusto. Tem muitos exemplos e com simulador você pode brincar à vontade, né? E com certeza, em breve, vai ter muita gente ganhando dinheiro com essas soluções, entre aspas, né? Que dão fáceis, entre aspas, mas que dão um resultado muito positivo na automação, né? Residencial, industrial, seja do que for, né? Mais alguma pergunta ou podemos liberar o professor Leonardo, que já deu 18h05? Parabéns novamente do Augusto. Obrigado, Augusto. Anderson, muito obrigado, Anderson. Obrigado, Alicia. Leonardo, quer falar alguma coisa? Só agradecer, Mário, novamente aí a oportunidade de estar podendo passar um pouco de conhecimento aí para quem está aqui participando, né? Para quem poderá assistir depois, tá certo? Foi uma honra aí estar participando do projeto. Espero que a galera desfrute muito mais, né, nas próximas palestras. E é isso, estou aí à disposição, se quiserem conversar mais, meu e-mail está aí na tela de vocês, podem entrar em contato e desejo sucesso aí para todo mundo nessa etapa aí de desenvolvimento com Arduino. Leonardo, o prazer e a honra é meu, com certeza, tá? Reencontrá-lo e espero que em breve a gente possa fazer mais parceria aí com a gente, tá bom? Estamos juntos, Mário. Obrigado, pessoal. Vou desligar aqui e até a próxima. Um abraço. Valeu, um abraço, pessoal.